Boa noite, sementes! Boa noite, pessoal. Boa noite, guardiões das sementes. Bom, então a palestra do Sul desse ano é minha e do Elfo. E aí a gente ficou pensando o que falar, né? E aí a gente teve várias ideias de fato legais que depois, independente de palestra, a gente pode fazer mesmo para disponibilizar. Então a gente tem 40 minutos, 20 minutos para mim, 20 minutos para ele. E o que a gente vai falar? A gente vai falar de Hecate como a senhora da magia. E para falar de Hecate como a Senhora da Magia, a gente precisa mergulhar em como essa deusa ela foi se transformando e como essa transformação dela guarda relação muito forte com questões políticas, com questões de submissão do feminino, com questões da suplantação das antigas herveiras, herveiros, dos antigos farmacoi, né, os fármacos, os antigos herveiros na Grécia Antiga, tá bom? Então a gente não vai trazer os aspectos de Hecate pré-helênicos, pré-gregos, a gente vai falar basicamente dela quase chegando no período clássico e no período clássico, que é onde realmente essa transformação como Senhora da Magia se apresenta segundo estudos de alguns estudiosos, tá bom? A gente vai disponibilizar o material que a gente fez lá no ISA, aqui no ISA, né, que nós estamos no ISA, para vocês lerem com calma depois, e tem também algumas fontes ali para vocês se aprofundarem caso queiram. Tudo bem? Então, para falar dela como Senhora da Magia, a gente tem que falar da fármaca, da Goeceia, que escreve Goeteia, né, e do catadesmoi, ou catadesmo, no plural é catadesmoi, que seria para nós assim catadesmos. Mas como é no plural grego, fica o oi no final. Alguns autores colocam uma quarta linha também, que é a filtra, mas que está Os filtros do dentro, amor, da tá Goeceia. dentro Da da fármaca. fármaca. Da Goeceia também, porque esses termos eles são interligados. Até um estudo aprofundado desses termos e dos termos que são utilizados para feiticeiros, para magos e tudo mais seria bem interessante, mas ficaria para uma outra palestra, de repente fica para alguém. Você já disponibilizou o artigo, não disponibilizou para eles na primeira Sim, palestra? sim. Principalmente um artigo que a gente se baseou e com base nele a gente foi indo atrás de outras fontes, é aquela tese de mestrado da Trícia Carnevale, alguma coisa, que é muito bom, gente. Sim. São mais de 200 páginas, muito legais, bastante fundamentadas, com fontes bacanas para vocês se aprofundarem sobre essa deusa. Vocês não precisam ficar só na Trícia, peguem as Ela fontes faz dela, várias né? referências, não são difíceis de encontrar. Um dos livros que ela faz referência, inclusive a gente comprou um livro que eu pedi pra você, Bruxaria História. Outros dois eu comprei e outros que vai chegar ainda, e outros artigos que ela faz referência eu consegui baixar, inclusive, então não é difícil. Ela cita excelentes fontes realmente. Disponibiliza no Luiza esses artigos, eu acho que Bom. pode ser importante pra eles também. Tá. Certo? Então, assim, a gente vai falar bem assim do como foi a transformação dessa deusa e a relação dessa deusa com a fármaca, com a Goeceia e com o catadesmoi, o catadesmo, tá bom? E o que são, basicamente, rapidamente, cada um desses tipos de magia que se apresentavam, principalmente na Grécia clássica. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Pra gente falar de Hecate como um aspecto assim sombrio, como uma energia que a gente deve temer, que a gente deve ter medo, que é um dos aspectos dela mais conhecido e que às vezes as pessoas até exageram um pouco, né, e esquecem outros aspectos dessa deusa maravilhosa, a gente precisa compreender que toda essa transformação dela em algo malévolo, não tanto quanto Senhora da Magia, mas malévolo, algo mal, algo negativo, e aí isso vai se relacionar com a demonização da própria magia, a gente vai ter que ir para a Grécia clássica. Já que, como a gente sabe, se a gente for falar dos primórdios, do nascimento, da onde surgiu, começou o culto dessa deusa, a gente vai para vários lugares, Anatólia, a gente vai lá entre os hititas, a gente vai para vários lugares, que não é o caso aqui, a gente já tem uma palestra que eu dei junto com a Josi. Foi a primeira, né? Que foi a primeira palestra, que é bem completa, que depois eu até fiz uma versão para o YouTube, ela é disponibilizada, essa palestra pública, que não tem nenhum problema, né? A gente não é dono da divindade, né? Embora a gente queira, ela gosta mais da gente do que de todos os outros, mas a gente disponibilizou isso para vocês, tá? Então, se a gente for pensar
em narrativas antigas de Hecate, quais são as mais antigas que a gente encontra? A gente encontra entre o século 8 e 7 antes da Era Comum, com a Teogonia de Hesíodo, e a gente encontra nos hinos homéricos, especificamente o hino homérico a Deméter, que é um pequeno trecho que fala sobre Hecate, séculos 7 e 6 antes da Era Comum. Essa informação também tirei lá da Trícia, né, da dissertação de mestrado dela, tá bom? Então, essas duas fontes são as fontes primeiras, por assim dizer, de registros de Hecate, por assim dizer. Todo mundo sabe que não existem mitos, pelo menos mitos que foram registrados, de Hecate sendo a protagonista. Pelo menos não tem registrado. Com certeza teve, né? Mas não foi registrado. Mas nesses dois aspectos, no Hesíodo você vai encontrar um hino para Hecate, e no Homério você vai encontrar, lá nos Mistérios Eleusis, quando Deméter está procurando Perséfone, você vai encontrar uma menção a essa deusa, né? Muitos estudiosos, né, eles questionam esse hino de Hesíodo. Eles questionam e dizem que pode ter sido uma interpolação. O que é uma interpolação? Uma interpolação, ela ocorre quando você tem um texto histórico e no meio daquele texto histórico algo não se encaixa. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo para explicar o que é interpolação, que foi um exemplo que o meu professor me deu na faculdade. É assim, você imagina que você está falando você está contando uma história dos anos 80 e lá você coloca internet, entendeu? Que alguém acessou a internet. Isso é uma interpolação, ou seja, alguma coisa que não era daquela época, não é a cara daquela época, não podia estar naquela época, e é descrito como se fosse daquela época. Então, alguns estudiosos, e a Trícia traz isso na sua dissertação muito bem colocado, vão falar assim que Hesíodo pode não ter sido Hesíodo que escreveu aquele hino, ou se foi Hesíodo, porque a interpolação ela também tem uma questão que vai muito contra o que se apresentava no momento, Hesíodo talvez fazendo um proselitismo, daí a gente já tem algumas pistas de como essa deusa ela era importante. Então, por que Hesíodo traria um proselitismo, um aclamar dessa deusa, se ela era algo tão demoníaco, né? Se ela era algo tão nefasto assim. Então, existe essa questão, tá? O fato é que se a gente entra na Grécia clássica, a gente falando de Hesíodo e Homero, então eles podem, alguns estudiosos vão considerar eles já autores do clássico, eles são autores do clássico, mas a era clássica mesmo da Grécia, o que é considerado Grécia clássica? Mais ou menos século V e IV antes da Era Comum. Então eles estariam assim sendo as fontes para o que viria a ser a Grécia clássica, por assim dizer, tá? E nesse período do século V e IV antes da Era Comum é que a Hecate, essa figura, acaba ganhando uma força, e aí é possível a gente associar essa deusa com muitas questões de magia e também com coisas assim malditas, por assim dizer, né? Maldições, com coisas negativas. Nesse mesmo período, a gente consegue observar que o uso da magia ela era inteiramente ligada à religião. Então, existiam as magias relacionadas à religião, existiam as magias que eram da polis, né? E existiam as magias que eram as magias pessoais. O que eles entendiam? Por que estava relacionado à religião? Porque estava intrinsecamente ligado o fato de que quando você faz um feitiço, quando você opera magia, você precisa necessariamente despertar colocar a essência mágica naquilo. E quem dá essa essência mágica são os seres, espíritos e deuses, principalmente na Grécia clássica. Ali eles entendiam. Então por isso que vocês vão ver muitos feitiços que tem invocações a divindades, não só assim como as simpatias que a gente vê depois no decorrer da história, mas sempre muito relacionado aos deuses trazendo a força mágica necessária para aquele ato. Então, por exemplo, se eu pegar uma garrafa e colocar um fluido aqui para fazer uma poção de amor para ele, eles entendiam que para que isso funcionasse, eu teria que despertar a energia mágica disso aqui. E a energia mágica podia ser desperta por uma divindade, eu poderia invocar Afrodite para me ajudar, ou se eu fosse muito devota de Gaia, por exemplo, eu poderia invocar Gaia e pedir que Gaia despertasse a magia ali. Quando desperta a magia, desperta os seres,
tudo que o próprio ato mágico, né, a própria magia, a energia mágica desperta e concentrada naquele objeto, naquele filtro, naquela poção. Por isso que estava muito relacionado à divindade. Esses dois tipos de magia que eu falei para vocês, a magia pessoal e a magia geral, que a gente pode falar como um aspecto de magia pública, eles tinham um condão muito religioso. As magias públicas, por assim dizer, eram aquelas que eram feitas para a polis, para o bem comum, para o bem público, para a coletividade. Esse tipo de magia era ok, era bem visto. As magias pessoais não eram bem vistas. Por quê? Porque se eu estava fazendo uma magia contra o meu vizinho e todos nós somos da polis, então essa magia não era bem vista porque podia enfraquecer a polis, entendem isso? Enfraquecer a coletividade. Então não eram muito bem vistos. Duas dessas magias que são muito faladas é a fármaca, que o elfo vai tratar, e o catadesmoi, né? Eu tenho uma dificuldade imensa, eu falo agora já nem sei mais. Né? E essas duas magias, elas podiam ser utilizadas para bem ou para mal. O catadesmo, ele era mais para mal mesmo, né? Para maldições, para querer o mal dos inimigos da polis ou dos inimigos pessoais. Mas quando era pessoal, não era bem visto, tá? Também foi nessa época que você tinha a Goecia. A Goécia, né? Que se falaria Goécia, se fosse correto, né? Que a gente conhece hoje em dia, que as pessoas adoram, porque fazem invocações de demônios, vai beber um pouco na fonte da Goecia, mas não é a mesma coisa, tá, gente? Só para deixar isso claro. Nessa época, que a gente tá falando de Grécia clássica, né? Uma fonte de cura, que é a escola hipocrática, viria se fortalecer e se estabelecer como medicina. Então, a escola hipocrática, ela foi um grande responsável, Hipócrates foi o grande responsável por trazer Hecate e colocar ela no rol de figuras sombrias e maléficas, tá? Tudo isso muito mais como uma jogada política, para dominar e para restringir o acesso a certos conhecimentos. Então, vou fazer uma citação aqui para vocês entenderem sobre isso que a gente está falando, sobre a escola hipocrática, querer, de alguma forma, colocar a Hecate no rol de divindades sombrias. Esse trecho é da Trícia, tá bom? Ela fala assim: a deusa se tornou marcante através da prática mágico-religiosa do catadesmoi. Através destes, ela se conectou mais profundamente ao mundo dos mortos, às assombrações, aos fantasmas, ao terror e ao medo. Podemos relacionar o uso da fármaca à deusa desde o período clássico a partir de Eurípides, que escreveu Medeia e escreveu Bacantes, tá? Com o drama Medeia, onde a sacerdotisa de Hecate usa de ervas e ungüentos considerados mágicos para realizar suas empreitadas mágicas contra seus inimigos. Desta forma, a deusa Hecate vai assumindo a forma de feiticeira, no sentido de poder alternativo à religião oficial políade. Não só a religião, porque nessa época ainda estava um pouco tudo conectado, mas também a própria medicina. Dá para perceber a relação de Hecate que a relação de Hecate com o mal está inteiramente ligada a questões políticas e a questão da mulher assumindo uma posição inferior, relegada lá ao gineceu, que era o lugar onde as mulheres tinham que ficar para aprender as prendas domésticas. Além disso, uma outra figura que é muito importante a gente trazer para esse momento, para Hecate se tornando sombria, são os Magoi, que era uma possível casta sacerdotal persa. Os oficiantes dos hinos órficos também foram fortemente rechaçados, foram atribuídos eles malefícios, toda sorte de demonização eles sofreram. A gente sabe que Hecate era muito relacionada a castas sacerdotais e as castas sacerdotais dos próprios Magoi, tá? Tem vários excertos trazendo a figura de Hecate como se fosse a deusa principal de todos eles. Na Medeia, inclusive, tem uma fala de Medeia, né, que fala que Hecate é a deusa principal dela, né? Com tudo isso, né, a gente pode perceber que ela, como senhora da magia, ela começa a se delinear e a ser demonizada, tá? Quando a gente olha para o Hesíodo, quando a gente olha para o hino de Hecate, a gente percebe que ela não tem nada ali de maléfica,
o que tem ali é uma deusa que atende rápido aqueles que ela escolhe, para bem ou para mal. Aqueles que ela escolhe de verdade, os seus devotos, os seus fiéis, recorriam a ela para tudo, né? Para bem ou para mal. E muitos desses devotos eram das castas sacerdotais, eram magóis e eram mulheres também. Não é de se admirar que o próprio Hipócrates tenha associado a epilepsia a Hécate, tá? Quando a gente fala de epilepsia, né, dessas doenças, tem um tratado de Hipócrates que é a doença sagrada, que é bem interessante de vocês pesquisarem, porque lá ele vai falar sobre várias questões de Hécate, de outras divindades também, como causadores do mal e que deveriam ser afastados. Depois de Hipócrates, você tem Heráclito de Éfeso e Platão também demonizando Hécate, demonizando Hécate por consequência, porque eles demonizaram todo tipo de pessoa que praticava magia, pessoas em situação de rua que trabalhavam com adivinhação para ganhar um troco, qualquer pessoa que oferecesse ajuda e recurso de cura através de magia era rechaçado. Por quê? Porque eles não faziam só o bem, assim, né? Era uma coisa de fazer o bem ou fazer o mal. Especialmente, claro, aqueles que se utilizavam das magias de maldição, das placas de maldição, das placas de imprecação, que era o catadesmo. Essas pessoas elas foram consideradas farsantes, foram considerados maléficos, foram considerados ímpios, indignos. Por quê? Porque eles utilizavam os deuses, eles pediam para os deuses para fazer suas próprias vontades. E Heráclito, Hipócrates e Platão classificou os magoi, né, que eram os feiticeiros ali, mas com uma casta sacerdotal, como indivíduos maléficos, escusos, indivíduos da noite que deviam ser evitados. E colocaram junto também as Mênades e todos os iniciados dos antigos mistérios dionisíacos. Então fica a dica aí para quem for fazer a próxima palestra também do norte, né, que é algo legal. Então, tanto a magia de catadesmo como a goécia eram praticadas por aqueles que tinham conhecimento do mundo dos mortos. Por quê? Porque os dois tipos de magia era para praticar o mal pedindo que espíritos fizessem isso. Então, se pedia autorização ou pedia que a divindade mandasse certos espíritos fazer o mal para aquelas pessoas, né? Então, eram lâminas de chumbo, as placas de imprecação eram lâminas de chumbo e às vezes, relacionando um pouco o catadesmoi com a goécia, eram feituras, assim, tem um que é um caixão, vou deixar disponível para vocês, é um caixãozinho de metal com uma figura dentro e junto tinha uma placa de imprecação, dizendo, eu inscrevo fulano de tal para que ele, querendo mal. Então, eles pediam permissão para divindades, né, para que almas que não cumpriram a sua missão, por assim dizer, pudessem interceder e amaldiçoar os inimigos. Quem eram essas almas, né? Principalmente mulheres que morriam no parto, crianças, suicidas e pessoas que haviam sido assassinadas. Os guerreiros que eram mortos em batalha, eles não entravam aí porque eles eram considerados heróis, né? Então o inimigo, ele teria toda a sorte, todo o azar, né, de maldições lançadas, e quem levaria esse inimigo a loucura através da goécia, né, que era principalmente para levar a loucura, e principalmente questões de justiça, as placas de imprecação, eram esses espíritos, tá? Tem várias placas que foram traduzidas para o português, que são do período clássico, do século V antes da Era Comum, e século IV, e nelas dá para você encontrar com muita frequência Hermes, Hécate, Perséfone, Gaia, Hades, mas tem três que são principais: Hermes, Hécate e Perséfone, são os mais utilizados, assim, os que eram mais chamados para fazer isso. Por quê? Porque havia essa conexão com o mundo, entre mundos, né, com o mundo dos mortos. O tipo de magia que é a goécia funcionava para levar aflição, para levar assombração, para levar sonhos maus para essa pessoa, atingia a mente do adversário, né? Principalmente era feito através de bonecos de cera ou bonecos de argila, tá?
Hecate também pode ser considerada, nesse espaço, uma deusa também. Olha que coisa curiosa, né? Ela também era considerada uma deusa de proteção. Então, assim, para que essas magias não te aplacassem, você poderia colocar na entrada da sua casa algo que eles chamavam de Hecateion, que é um altar feito para Hecate, né? Lá eles diziam que tem Aristófanes e Pausânidas citam isso, né? Que inclusive os sonâmbulos, quando eles estavam sonâmbulos, eles ao andar eles não passariam. Se tivesse uma tronqueira lá, né? Se tivesse um Hecateion, que era um altar feito na entrada da casa, os sonâmbulos não sairiam e não seriam, não se machucariam, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa figura de Hecate demonizada, que guarda muita relação com a política, quando ele for falar da fármaca, ele vai adentrar isso também, a gente tem a figura de Hecate como protetora, tá? Eu trouxe para vocês alguns escritos das placas de imprecação, que eu vou ler aqui para vocês, né? Que era utilizada, assim, principalmente para questões de justiça e para deixar a pessoa bem mal. Hecate é muito citada pedida, né? Chamada para questões de justiça pessoal, porque no hino de Hesíodo, uma das exaltações a ela é aquela que se senta ao trono da justiça. É aquela que traz a justiça, tá? Então, por isso que muitas vezes ela era chamada principalmente para questões de justiça pessoal. Na dissertação da Trícia, ela faz, inclusive, uma classificação de vários objetivos das placas de imprecação. Uma delas é para vencer questões judiciais mesmo, tá? Então tem uma que tá escrito assim, ó: deixe Ferenicus ser preso diante de Hermes subterrâneo e Hecate do mundo subterrâneo. Prendo a garota de Ferenicus, Galenê, a Hermes do mundo subterrâneo, e para Hecate do mundo subterrâneo eu aprendo. E exatamente como este chumbo frio e sem valor, então deixe este homem sua propriedade serem frio e sem valor, e aqueles os quais são com ele, os quais têm falado e aconselhado ao meu respeito. Deixe Tersilocos, Difofilos, Fitotânamos, as pessoas, e qualquer outro apoio de Ferenicus, ser preso diante de Hermes do mundo subterrâneo e Hecate do mundo subterrâneo. Também a alma, a mente, a língua e os planos de Ferenicus e as coisas que ele está fazendo e as coisas que ele está planejando sobre mim. Pode tudo ser contrário para ele, para aqueles conselheiros e atuantes quão grandes. Isso de um lado. Do outro lado estava escrito Hermes do submundo e Hecate do subterrâneo. Outro estava escrito assim, ó: inscrevo e deposito para os mensageiros do submundo Hermes e Hecate. Não sei o que lá, Kérbero. Que escrevo o nome de fulano de tal. Prendo Ofileion, Ofelimê, Ofelimus, várias pessoas, cita vários nomes aqui, né? Prendo essas pessoas e prendo também as esperanças desses homens e mulheres para os deuses e os heróis, e todos os negócios diante de Hermes, o Redentor, e diante de Hecate, e diante de Gaia e Gaia, e diante de todos os deuses, e diante da mãe dos deuses. Outra placa: inscrevo e repudio Quefilônio. No outro lado, Hecate subterrânea e Perséfone. Enterro, prendo o nome da pessoa, mates tanto as mãos quanto os pés, a língua, a mente para Hermes. Hecate, fedimo, enterro, prendo os pés, as mãos, as línguas, a alma para Hermes e para Hecate. Então, para vocês terem uma ideia de como eles eram assim, bem assim, amorosos, né? Eram questões bastante amorosas. Então, Hecate vai se transformando nessa deusa da magia, principalmente os registros dela na Grécia Clássica, sendo que exatamente na Grécia Clássica que você tem o avanço da medicina e a submissão mais pesada do feminino ali com eles. Dentro do arquivo que eu vou disponibilizar no ISA para vocês, tem um Hecateion, que é do período romano, porque Hecate, né, perdurou muito, embora ela tenha sido demonizada, ela perdurou muito o seu culto. Tem um Hecateion, que está no museu, que é do período romano, e tem um caixão de maldição da Grécia Clássica, do século V antes da Era Comum. Bom, gente, então vamos agora ver uma outra vertente da linha mágica da época, que é conhecida como fármaca. Tem outros derivados desse termo, que eu não vou entrar aqui. Depois vocês lendo, aqueles que se interessam,
lendo as fontes que a gente vai deixar disponível, e mesmo este artigo de mestrado aí, dissertação de mestrado que a Lua já disponibilizou na primeira palestra, lá tem todos esses derivados. A palavra fármaca, gente, então, ela foi usada para se referir a preparações de ervas, minerais ou de origem animal, ocasionalmente ligadas à recitação de encantos e feitiços. Então, ao contrário de uma primeira visão, fármaca não era utilizada apenas referente ao mundo vegetal, mas também a qualquer produto de origem vegetal ou animal que fosse unido para fazer determinado feitiço. Fármaca também foram usados como remédios para doenças de natureza material e espiritual. Então, ao contrário da linha mágica que a Lu acabou de explicar, a fármaca, como ela mesma disse também, ela não era utilizada só para o mal, mas também para trabalhos de cura. E isso também, dentro do processo que ela explicou, veio sendo deturpado no decorrer dos milênios aí, e principalmente depois que a medicina ganhou poder aí com Hipócrates e tudo mais. Então é claro que tudo que não fazia parte do universo dos médicos passou a ser denegrido, né? Para que fosse dado força e as pessoas buscassem cada vez mais aquela elite, né? Portanto, então, a fármaca é um termo que abrange tanto os aspectos medicinais das ervas quanto as aplicações mágicas dela. Homero, como a Lua citou, no século 7 a 6 a.C., foi quem, antes de muitos, registrou a primeira operação mágica em grego, que ele fala sobre Circe. Circe de belos cachos, que ao executar o ritual de hospitálida, faz uso da magia e do encantamento à base de queijo, farinha, mel misturado ao vinho dos visitantes. E depois a autora faz uma descrição, né, do trecho de Homero falando deste momento de Circe, que quando ela recebe os viajantes na ilha dela, ela prepara um jantar para esses viajantes, e no vinho, no leite, em tudo que ela dá para os caras comerem, ela usa drogas extremamente pesadas, ela está usando a fármaca. Então essa é a escrita da utilização de fármaca mais antiga que se tem notícias. Então, gente, porém é necessário que a gente entenda a aplicação do termo fármaca. De acordo com os próprios autores, eles deixam claro que quando um texto vem descrevendo alguém, por exemplo, né, fazendo um chá de boldo para um problema digestório, isso não significa que aquela pessoa é uma fármaca. Porém, ao denominar este mesmo chá de filtro ou de fármacon, fármaca é o plural de fármacon. Então, se o texto traz a referência a esse simples chá de boldo como um filtro ou um fármacon, aí sim ele vai estar associado a alguma divindade, a algum feitiço, a algum encantamento. Platão descreve as fármacas como um veneno, uma intoxicação causada através das bebidas, dos alimentos e de ungüentos. Novamente, então, como a Lua já falou do processo de Platão ter auxiliado nessa demonização da prática mágica, a gente vê o termo fármaca e os seus derivados sendo incluídos em termos mágicos e utilização mágicos, assim como, mais uma vez, o filtro ou poção de amor, que é um tipo de fármaca de acordo com alguns autores, como a gente falou no início, né? Homero descreve as fármacas que Helena mistura no vinho oferecido por ela a Telêmaco, que era filho de Odisseu, e a Menelau, que era o seu marido, no sentido positivo. Ele deu uma droga para acalmar todas as dores e conflitos e trazer o esquecimento de todos os males. O interessante é que Homero, até os estudiosos modernos, eles acreditam que Homero tinha conhecimento de fármaca. O interessante é que Homero, ele fala que Helena, ela teria aprendido a fármaca com uma mulher egípcia chamada Polídama. E que Polidâmina, não é? Polidâmina, isso mesmo, Polidâmina. E que esta Polidâmina, esta egípcia, citava que no Egito nasciam muitos fármacos, né? Muitas fármacas, e a Helena seria uma iniciada de Polidâmina. Então mostra aí a relação que a gente sabe que sempre teve entre o Egito e a Grécia, né?
A fármaca não era uma prática mágica relacionada apenas à deusa Hécate. Nenhuma destas linhas mágicas que a gente está citando é exclusividade de Hécate, tá? Elas eram práticas mágicas existentes na Grécia Antiga e, como eu acabei de citar, provindas, algumas delas até mesmo de outras nações e outras regiões. Porém, mesmo estas práticas estando no cotidiano do povo grego, algumas delas, alguns autores foram relacionando a Hécate. E este processo, dentro dessa historicidade que a Lua trouxe no início, ele vai se relacionando muito com esse processo também da demonização da deusa, de Hécate, e do feminino e etc. Chega ao ponto, e um dos autores fala isso muito bem, que os gregos eles vão mexendo até na genealogia dos deuses e colocam que todos os deuses relacionados a feitiço fazem parte de uma mesma família. É verdade. Aí fica sendo Hécate mãe de Circe, Medeia. Eles falam, porque vai mexendo para isolar cada vez mais os praticantes dessa linha mágica. Isso aí é bem interessante também, porque se você pegar lá nas placas de imprecação, a divindade que não foi demonizada tanto assim era o próprio Hermes, apesar dele também ter sido colocado como, né? Por que ele foi associado ao deus dos ladrões, dos mentirosos? Por causa daquelas pessoas que também se utilizavam, faziam essa prática mágica e que foram colocados como farsantes, como enganadores, pessoas que estão na rua, vão ler a mão, essas coisas, né? Ele foi demonizado também por conta disso, mas ele foi menos demonizado, né? Então, a que foi mais demonizada foi a própria Hécate. E a gente entende o poder dessa deusa, especialmente por a gente pensar que mesmo diante de tudo isso, até o José já trouxe essa informação vindo de lá mesmo, né? Que Hécate não era uma deusa, o cara era um espectro mau, né? Mesmo diante de tudo isso, ela era tão aclamada, né? No próprio hino a ela, a gente vê isso mesmo, que não se deitava nenhuma oferenda a nenhum deus sem que se deitasse a Hécate, né? E tem muitos mistérios que eu não vou entrar por causa do nosso tempo, mas fica a dica, né? Apolo, das qualidades de Apolo é exatamente o feminino, ou melhor, o masculino de uma das qualidades de Hécate. É o mesmo nome. Hecatos. É o mesmo nome, só que a versão masculina de Hécate. Apolo, ele deu para Hermes o caduceu e Hermes, em troca, deu a lira para Apolo. O filho de Apolo, Esculápio, Asclépio, ganhou de Hermes o caduceu como presente, que depois passou para Hipócrates e se tornou o símbolo da medicina. Então a gente vê Apolo sendo transformado no deus Polis, né? O deus do sol, etc. Mas ele tem toda uma ligação com a erva, com o subterrâneo também. Ele é um deus quitônico também, fudido. E Hécate sendo demonizada por ser mulher, com certeza, né? Então tem uma relação muito grande entre esses deuses. Apolo, Hécate, Hermes e essa galera toda. Bom, no diagrama a seguir, vocês não vão ver o diagrama. Vocês vão ver depois. Vocês vão ver depois. Tem um diagrama que eu vou trazer para vocês, que está no material, que faz uma relação de quais foram os poetas, historiadores do passado grego, que relação que eles fizeram de quais deuses com quais ervas. Tá? Então a gente vê que apenas quem faz relação com Hécate é Homero, e Eurípides e um tal de Diodoro da Cilícia. Diodoro da Cilícia. Da Sicília. Desculpa, da Sicília. Diodoro da Sicília. Então, só esses três. Hesíodo não faz relação de Hécate com nenhuma erva, só esses três. E o Diodoro, ele é o único que trata ela com exclusividade, tá? As ervas fármacas citadas por Homero e Eurípides foram associadas à deusa Hécate e ao deus Asclépio, porque, de acordo com um autor aqui, Atsma, o termo farmaqueia, um dos derivados de fármaca, se referia ao uso de drogas à base de plantas, poções e encantamentos, que incluía não apenas a arte do médico, mas também mágica. Ou seja, gente, se eu fizesse um chazinho para curar alguém, eu não estaria fazendo magia, eu estaria usando uma medicina. A fármaca, para ser fármaca, ela sempre viria acompanhada de uma conjuração, que é o que a Lua falou lá no início, né? Uma ativação, vamos dizer assim, um despertar mágico daquela substância.
Alguns autores colocam até que uma mesma planta modificava completamente a ação dela quando despertada com um encantamento, com uma conjuração, com uma invocação a uma divindade. E a gente pode viajar muito, né? Pensando nos florais de Bach, pensando na aromaterapia, Sim. em várias dessas coisas, nas poções, nas próprias conjurações, de onde elas vêm, né? Que você fica conjurando ali a coisa, né? Então é muito interessante essa parte, né? E para encerrar, gente, eu fiz rapidamente, é claro, um levantamento de quais foram as ervas que, as fontes que eu tive tempo de pesquisar, óbvio, que tem escritas por estes autores clássicos gregos antigos, que ervas que têm relação com Hecate diretamente. Não por inferência nossa, da nossa interpretação, não, mas está escrito. Então, historicamente, uma das ervas que a gente encontra é uma tal de asfodel. O asfodel é um tubérculo, ele tem um monte de ação medicinal. Depois no material vocês vão ver essas ações. Tem a foto, viu, Tem gente? a foto da plantinha. E a partir do tubérculo dessa planta, a flor é maravilhosa, o tubérculo dela dá para fazer uma bebida alcoólica também. Só que ela é extremamente tóxica e venenosa. Uma outra planta que é uma das mais famosas, que o Diodoro até é a que mais cita a relação desta planta com Hecate, é o acônito. Wolfsbane, né? O Wolfsbane, né? Uma das características interessantes do acônito é que o nome da planta está ligado a Acon, que é uma região da antiga ilha grega chamada Heráclea. Heráclea é um dos lugares principais de culto a Hecate no passado, na Grécia clássica antiga. E nessa ilha, o crescimento do acônito é o mais abundante. Também Eu quero acônito. Possui atividades analgésicas, anticongestivas, anti-inflamatórias e também extremamente tóxica. Uma outra planta maravilhosa é o tal de açafrão do prado. O açafrão do prado, ele trata diversas doenças também. E uma observação interessante dele é que toda a planta é rica em uma substância chamada colchicina, que é um alcaloide extremamente venenoso se utilizado de forma inadequada, mas também pode ser um medicamento eficaz no caso de crise de gota, doenças reumáticas, inclusive diz que esta planta, até crises agudas de reumatismo da pessoa travada, ela coloca a pessoa para se movimentar novamente, na dosagem certa, por óbvio. Ao contrário de todas essas plantas, tem uma planta linda, extremamente solar, que é chamada de umária. A umária e o salgueiro branco, que também eram relacionadas, de acordo com alguns autores, a Perséfone, destas duas plantas foram as principais fontes de extração do ácido salicílico, que, na derivação do tempo, a gente chegou na nossa mão como aspirina. Então, muitas referências se faz a esta substância estar relacionada com Hecate, a partir do uso destas duas plantas, da umária e do salgueiro branco, tá? Existem várias outras fontes dos salicilatos, que são as derivações do ácido salicílico, que depois vocês vão ver. Tem muita coisa nossa, inclusive, que traz isso. E tem aqui, existem várias outras fontes naturais que também possuem os salicilatos, como que a gente vê muito, né, sem a gente saber, mas foi com conexão com essa deusa, que tá lá no arquivo do ISA, lá de preferências de Hecate, tá lá. Passas, ameixas, damascos, amoras, brócolis, pepino, quiabo, chicória, escarola, anis, caiena, endro, gengibre, pimenta da Jamaica, canela, amêndoas, castanhas de água, não sei o que é, mel e alcaçuz. E muito disso aqui tá lá no nosso arquivo do ISA. Mas não foi a gente tirando assim de pesquisa, não. Foi de conexão com a deusa mesmo. Tem dezenas de fontes de ácidos salicílicos, que eu, na verdade, eu só recortei para colocar aqui por causa do tempo. Dentro de uma análise geral, para finalizar, a gente pode considerar que todas as ervas de Hecate são extremamente medicinais, porém também extremamente tóxicas, ao ponto de serem mais seguras e mais encontradas na forma de homeopatia hoje em dia do que ser utilizada em natura. O alcaloide está presente em todas, que é uma substância que atinge o sistema nervoso central. E a toxicidade delas geralmente causa, entre outras coisas, alucinações e etc., e morte, por causa da ação desse alcaloide tóxico, tá?
O ácido salicílico, ele é uma outra substância que a gente encontra em outras plantas de Hecate. Então, e que não é tóxico, só em níveis muito exagerados. Então é como se fosse uma polaridade solar e trevoso, vamos dizer assim. Ambos curam, ambos matam, mas existe uma preponderância de atuação de cada substância. Isso é claro que é uma análise minha a partir da pesquisa que a gente trouxe para vocês. É isso, gente. Obrigado, pessoal. Até sábado.